Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 5 de agosto de 2025. Minha gente, 5 de agosto significa dizer o quê? É um belo pedaço do agosto que se foi. E o setembro chegando aí. Então vamos aproveitar essa vida que é maravilhosa, espetacular. Eu sempre digo, né, que percalços existem, mas a vida, mesmo assim, vale a pena. Não tem como a gente evitar certas situações, então vamos enfrentá-las, conviver com elas e tocar a nossa vida, procurarmos sermos cada vez mais felizes. Uma preocupação particular e também de todo o povo rio-grandense. Nós temos um jogo amanhã no Maracanã que preocupa todo o Rio Grande. O Esporte Clube Internacional decide a sua posição na Copa do Brasil e tem que, no mínimo, fazer 2-1. Né? Tem que vencer por um gol de diferença. Né? E se não fizer isso aí, está fora. E se fizer isso aí, irá para os pênaltis, a não ser que ganhe a partida. Então, toda a comunidade rio-grandense, azul, vermelha, está preocupada, porque é um representante gaúcho, né? E nós gostaríamos de ver, né, os gaúchos liderando, né, o futebol brasileiro, galgando degraus. O que tu me diz, Júnior? Eu fico impressionado com a tua sinceridade. Tua sinceridade me comove. Que bárbaro, né? Um comentário abalizado, porra. Eu estou falando para o Rio Grande, tio. Eu te entendo. Então, uma tarefa complicada para o Jorge Machado, seu elenco, um elenco milionário, qualificado, e oxalá reverta essa situação que aconteceu no Beira-Rio e consiga passar pela equipe do Renato Portaluppi, que não entregará barato, né, essa situação na Copa do Brasil. Quem não quer ganhar a Copa do Brasil por tudo que ela representa como título e como dinheiro nos cofres do clube? Então vamos ver amanhã esse grande duelo no Maracanã, Fluminense e Internacional à noite, 21 horas e 30 minutos. O Renato está ponteando o Campeonato Gaúcho, né? Ganhou do Inter, ganhou do Grêmio, né? Está ponteando o Campeonato Gaúcho. Ele disse, eu estou jogando sozinho. Então é isso aí. O Grêmio também vai a trancos e barrancos, né, minha gente? Eu digo que o grande campeonato do Grêmio é não cair. Porque o Grêmio vem claudicando. Eu, particularmente, não tenho nenhuma simpatia pelo Mano Menezes. Foi varrido lá do Fluminense, veio parar aqui no Grêmio, né? O Renato, que estava aqui no Grêmio, ficou um pouco fazendo seu futebol lá no Rio e ingressou, né? Foi convidado para treinar o Fluminense e está muito bem, obrigado. Olha o que ele fez lá no Campeonato Mundial de Clubes. Fez o seu nome a nível internacional, ele que é tão gremista, porque foi reconhecido, né, pelo seu desempenho, foi o melhor clube do Brasil atuando lá nos Estados Unidos durante esse Campeonato Mundial de Clubes. Então vamos ver o desfecho de toda essa situação amanhã, mais outros clubes que estarão jogando pelo Campeonato Brasileiro, etc. e tal. O que é que tu me diz, Júnior, disso aí? A missão do Internacional é muito difícil, evidentemente, depois de ter perdido em casa, o que não quer dizer que não possa reverter o resultado. Essa aí é a minha câmera, hein? Essa? Ok. Então, o que não quer dizer que não possa reverter. Afinal de contas, o futebol, feito de velho filósofo Dino Sani, já dizia, né? Futebol se ganha, se perde, se empata. Então, há a possibilidade de, pelo menos, ganhar por um gol lá, levar aos pênaltis, ou até ganhar de 2 gols e voltar classificado. Por que não? Mas é difícil justamente pelo resultado daqui e pelo conhecimento que o Renato tem do nosso futebol, né? Pelos enfrentamentos históricos que ele tem contra o Internacional, sempre levando vantagem, né? Então, o quadro se oferece assim muito favorável para o Fluminense no jogo de amanhã. Agora, sábado, Zé Silva, não, sábado não, domingo, às 8h30 da noite, que horário, hein? Grêmio isso aí é muito ruim. Esporte, 8h30 da noite de domingo. Isso são as grades das emissoras, né? Os interesses. Os interesses econômicos, né? Agora, aí é o seguinte, né? Se não tiver qualquer outro resultado que não seja a vitória do Grêmio... Rodapé. Do rodapé. Pelo amor de Deus. O Náutico não ganhou de ninguém, nem jogando em casa. Ele estava ganhando um jogo do Santos de 2-0, o Santos com um jogador a menos empatou o jogo 2-2. Né? É muito ruim a equipe, é muito ruim. Então, é fraquíssimo, fraquíssimo, né? É aquele assim que tu já vê como rebaixado.
Então, o Grêmio tem a obrigação. Agora, o time do Grêmio dói. Nós jogamos contra o Fluminense e não chutamos uma única bola no gol. 95 minutos de jogo, não chutamos uma única bola no gol. Contra o Fortaleza, conseguimos fazer 2 gols de pênalti. E deu. Né? Exatamente, e deu sorte aquilo aí, aqueles 2 pênaltis. Eu tenho uma tese, Jurandir Soares. Se eu fosse um treinador de futebol, eu não teria mais que estourando, no máximo 2 atletas estrangeiros no meu elenco. No elenco, não é na equipe. Agora, isso que está acontecendo no Internacional do Grêmio, não há uma identidade, não há um amor à camiseta, ao escudo do clube que defende. É uma salada de frutas. Eles têm dificuldade de relacionamento no que diz respeito a conversar, a entender o que diz o treinador. Enfim, veja, às vezes eles estão ouvindo o repórter entrevistá-lo, eles não entendem como, o que é. Quer dizer, imagina dentro do vestiário. Então, e no campo, o treinador passando as suas mensagens. Né? É muito difícil. E outra coisa, não há uma aplicação do atleta. Não há um vínculo do atleta com aquela camisa, entende? Eles vêm para ganhar dinheiro e está acabado. Essa de comunicação, o Amuso, esse menino, né, que é belga, né, e fala francês, não entende nada do que falam aqui, e eles também não entendem ele. Quer dizer, o Brett White que serve mais ou menos de intérprete. Intérprete, né? Exatamente. Méritos para o Brett White, né, que é dinamarquês. Dinamarquês. E fala espanhol, e está falando português, assim, meio arrastado, mas está falando português também, né? Méritos para ele, né? Exato. Mas o Amuso, coitado, chegou aqui, um jogadorzinho inexpressivo. Não rende nada, não rende nada. E R$1 milhão por mês. Não tem explicação. R$1 milhão por mês. Não tem explicação. Não tem explicação. Eu sei que no Internacional, entre o Valência e, não sei se é o Borré, dá 3,5 milhões. E o Valência e o Borré, os dois. 3,5 milhões. Aí não tem quem aguente, né? Afonso Praça Batista, um exímio, um competente criminalista, advogado criminalista. Tu achas que o Internacional vencendo o Fluminense no Rio de Janeiro amanhã, isso se estabelece como um crime? Na verdade, eu acredito que seria até uma excludente de ilicitude. O relator aí está sutil. Não, seria uma excludente de ilicitude porque seria completamente um ato insano, né? Então, aos insanos, aos mentais. É muito difícil o Internacional passar, principalmente pelo comportamento anímico do time. Eu sou muito defensor dessa questão psicológica, né? E o Fluminense, ele vem se argumentando ante o Internacional desde aquele jogo que Silvas e eu vimos no barranco, né, torcendo desesperadamente para o Fluminense, que aos 35 minutos fez o primeiro e aos 40 o segundo, e tirou o Internacional da Copa Libertadores, porque efetivamente estabeleceu-se ali uma toca. O Fluminense é uma toca, e o Internacional entra ali com isso. O próprio Roger Machado, que é um grande treinador, uma figura humana muito bacana, um homem de boa conduta, de bom caráter, lamentavelmente ele não demonstra a sua profissão e também é um gargalo, também é um limitador, trabalhos longevos no que se refere à questão de performance. Ele começa a perder, né? Ele começa a ter um arrasto aerodinâmico. Então, eu acho bem complicado isso passar, porque ele vai ter um Renato que, diga-se de passagem, em quase todos os anos em que esteve no Grêmio, levou o Grêmio às finais de competições, com exceção do último exercício, que realmente teve aquela situação de cair nas duas competições, sendo que uma para o Fluminense, se não me falha a memória. Então, essa é a grande questão. E, infelizmente, eu acho que o co-irmão cai da Copa do Brasil, infelizmente para os colorados, para minha felicidade, né? Agora, eu não tenho como ter muita felicidade, Silvio, porque o Internacional só me traz alegrias nos últimos tempos. Né? Porque o Grêmio não me traz nenhum. O jogo do Grêmio no final de semana foi realmente um jogo fadonho, um jogo triste. Sofrível. O Grêmio não tem nada, absolutamente nada. O gol sofrido foi um gol bobo, em que o próprio goleiro poderia ter feito ali uma defesa, no mínimo, não seria nem milagre se ele pegasse aquela bola. E efetivamente, uma produção ofensiva abaixo da crítica. Por quê? Porque o Grêmio não se preocupou com o plantel. O Grêmio não se preocupou em montar um time. E não é de agora, não é na reestruturação.
Nós faz horas que é falado, nós temos uma zaga insegura, mudando pessoas. Me parece que com o Gustavo Martins um pouco melhor, mas mesmo assim nós temos uma zaga insegura que falha. Nós temos um problema de goleiro. O goleiro é horroroso. Não. Goleiros são horrorosos. Porque nós não tivemos goleiro bons depois foram embora. do Groy. Depois do Groy, não tivemos goleiros bons. Estão quase contratando o Groy de novo. Eu ainda aposto mais no Grando. Grando, eu também, eu sou mais ainda Grando. aposto mais, porque ele vinha bem, vinha jogando bem. Daí, quando chegou o Thiago Volpe, contratado novo, tem que jogar. Foi muito bem. O Grando foi mas o goleiro. O Grando estava bem. O goleiro do Soares, que nós tivemos a zaga mais vazada. Se ele tivesse tomado 25% a menos de gol, nós seríamos campeões do brasileiro. Não, nós perdemos o Campeonato Brasileiro naquele jogo contra o Corinthians lá. Mas tomamos 60 gols. Sim, mas isso não quer dizer. O que interessa são os pontos. Nós perdemos. Não, tudo bem. Nós deixamos de ganhar 2 pontos naquele jogo do Corinthians, que o Yuri Alberto dá um tapa na bola lá. Não foi vôlei. Nada, foi um lance natural. Bloqueio de vôlei. Então, mas nós vamos ter um acréscimo na defesa, Balbuena. Chegou, que a crítica futebolística diz que já não é mais a mesma pessoa, já não é mais o mesmo jogador, né? Porque o Grêmio fica fazendo essa necessidade de trazer. Eu acho que o efeito Soares, eu volto sempre a dizer, o efeito Soares trouxe um prejuízo para o futebol gaúcho. O efeito Soares levou o Internacional a contratar a Ener Valencia, que demonstrou-se um sujeito difícil, né? E a necessidade nossa de trazer jogadores europeus. Né? Esse Amuso, por exemplo, eu tenho pena de ficar criticando, porque existe, a pessoa é um ser humano, não joga nada, é um rolador, coitado do sujeito, tem sérios problemas técnicos. E por quê? Porque nós trouxemos o Soares e vai ser muito difícil superar o Soares. Vai ser muito difícil fazer uma contratação. Eu diria que não tem quem o supere. Não tem, não. Agora, o que eu entendo é o seguinte, não adianta trazer jogador meia boca da Europa, que já passou, já estão velhos, já estão em decadência. Promove o jogador da base. Quantos jogadores da base aqui que nós promovemos e que deram certo, que o Grêmio acabou vendendo e custa uma fortuna para o clube, a base, o treinamento. Bota o jogador da base a jogar. Né? Então, mas senhor, só para pensar. Nós somos campeões em 94, 95, 96 e 97 com a Copa do Brasil. 4 anos seguidos nós tivemos títulos de expressão, com um time feito, inclusive, de ex-jogadores. O próprio Jardel foi entregue pelo Eurico Miranda, meio que entregue, assim, vindo do Vasco. Contrapeso. O Paulo Nunes era reserva. Mas não eram ex-jogadores. Eram jogadores em início de carreira, só que não tinham... Não estavam rendendo. Não estavam rendendo no seu time. Exatamente. Tanto é que jogaram muito tempo depois ainda, né? O Paulo Nunes jogou depois no Palmeiras, o Jardel jogou no Porto. Foi embora para o Porto, foi para a Europa. Então, mas mesmo assim, a gente vê... falta expertise no departamento de futebol para contratar gente boa. E falta nesse mesmo departamento de futebol uma espécie de comprometimento do jogador para jogar. Eu não sei, existe uma necessidade de diagnóstico aonde nasce a crise do Grêmio. Se a crise ela é no quadro diretivo ou se é efetivamente dentro dos jogadores que não são comprometidos. Eu vejo 2 jogadores que jogavam muito e que não estão jogando mais nada. O Vila Sante. O Vila Sante era um cara que vinha da defesa, tirava a bola, ia no ataque, fazia gol. Mas está descontado. Fez muito gol. Está descontado, está com problema de quadril também. Pois é, só se é isso, porque ele está jogando muito mal e jogando acovardado. Ele não pega uma bola para dar para frente, ele dá para trás. Uma coisa que compromete é o fato de que essa decadência dele deu justamente a partir do momento que o Palmeiras queria comprar ele e o Grêmio não quis vender. Desde então, ele está em decadência. Pode coincidir que seja com a lesão, mas ele está horrível. Ele não joga uma bola para frente, só joga a bola para trás. Outro, o Cristaldo, né? O Cristaldo, quando veio, estava jogando muito bem, era um destaque, fazia gol. Nada. Não joga mais nada, ele é apático. Ele entra no campo, eu não vi um argentino apático como ele. Ele é lento. Mas quem é a inteligência do meio do campo do Grêmio? Sim, não tem. Não tem. Então tá, vamos lá de futebol, tá bom? Vamos de Banrisul, então. E vamos combinar, tá bom? Ninguém gosta de perder tempo, ok? Tá bom? É melhor ainda, todo mundo adora ganhar tempo. Por isso, preste atenção nessa dica que vai facilitar a sua vida na hora de passar por pedágios e estacionamentos.
Com a TEG Banrisul, com tecnologia Veloy, você passa direto, sem filas e sem estresse. E agora, ela não tem mensalidade para quem tem qualquer modalidade dos cartões de crédito Visa ou Mastercard do Banrisul. Você faz a primeira recarga e o valor você paga direto na sua fatura, o que significa mais tempo para pagar, e as próximas recargas são automáticas para você não se preocupar. Peça já a sua tag pelo aplicativo Banrisul. Emissão da tag custa só R$20. E você aproveita todos esses benefícios sem se preocupar com a mensalidade, tá bom? É praticidade, é agilidade e etc e tal. Olha a mensagem do Banrisul. Fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Então tá, vamos de barranco em barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, Elcio Furini comandando a casa lá. Hoje tem barranquinho, né? Hoje é terça, ontem não tinha, hoje é descanso total da turma. E hoje o barranquinho tá bombando, né? Barranquinho, mais de 50 anos, portanto, meio século do coração de todos nós gaúchos. O melhor show, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, o complexo Barranquinho, com ambientes ao ar livre e também climatizados. O telefone do Barranco é o 33316172, lá no Barranquinho é o 3028-2310, tudo isso na Protásio Alves, 1578, subindo ou descendo a Protásio. Aberto das 11 às 24 horas. Comando geral de Elson Furini, onde assadores, cozinheiros, garçons e manobras só tem um propósito, que você passe momentos ímpares, inesquecíveis no Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Olha aqui, minha gente, vamos falar de Porto Alegre, da nossa prefeitura aqui, que é um negócio fantástico, né? Nossa prefeitura sem enchentes, sem climatização ruim, essa coisa toda, né? Vamos melhorar a fisionomia da nossa cidade, nossa querida Porto Alegre. A cidade é a sua casa, o mundo também. Separe o lixo seco do lixo orgânico e ajude o planeta. E para descartar grandes materiais, confira o dia em que o caminhão do Bota Fora passa no seu bairro. Baixe o aplicativo 156 e participe, porque tua cidade é tua casa. Prefeitura de Porto Alegre, a gente trabalha, a vida melhora. Veja aí. Mas o que é isso, minha senhora? É cocô. Mas fica tranquila, a Lulu só come ração importada. Né, minha filha? É ruim na sua casa? É ruim na sua cidade. A Prefeitura de Porto Alegre investe mais de 40 milhões por mês na limpeza da cidade. E você pode ajudar fazendo a sua parte. Por quê? Minha cidade é minha casa. Tudo bem, tá aí então, tá aí o prefeito Sebastião Melo mostrando que, e entregando equipamentos para a cidade para que se faça uma seleção de lixos, né, devidamente, para ajudar o planeta e manter a cidade cada vez mais limpa, né, minha gente? Isso depende de cada um de nós, do berço, né? Quem não é relaxado e tal não quer saber, mas tem que se deter disso aí. É o futuro da cidade, é o futuro dos seus filhos. Te liga, faz parte, mas faz muita parte. Então tá, vamos de Di Paolo também, porque o Di Paolo diz o seguinte, que visitando a rede de Paolo de Galetos, comandada pelo empresário Paulo Jeremia, você tem lojas só aqui, ó. Tem sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maias, Foz do Iguaçu, São Paulo, Brasília. Meu Deus do céu. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra exatamente no Di Paolo, comida saborosa com essência artesanal. Tem também os expressos de Paolo, onde você tem a sugestão dos pratos prontos ou você pode montar o prato de acordo com o seu apetite. É uma opção maravilhosa, né? Ninguém oferece esse tipo de vantagem aos seus clientes na hora de uma refeição. São todos preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens, toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeta ao Primo Canto, em Porto Alegre, no Boulevard Laçador, onde temos também lá um expresso de Paolo. Ali você encontra opções express também, tá bom?
Muito bem. Jurandir Soares, chegamos aí no limite dos 50%, é uma taxação de canarinho Donald Trump. E o que acontece? Tu acha que pode haver, pelo Itamaraty, pelo próprio chefe da organização, um contato com o Donald Trump? Pode ser uma bravata? Daqui a pouco o Donald Trump diz assim, eu não atendo esses caras nem sob tortura. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ele pode mandar os seus assessores, os seus secretários, mas ele mesmo não sei, posso estar enganado, que vá falar com o Lula. Porque ele não está afim de dar vantagem para o Brasil. Ele está com o Brasil na garganta. Leia-se, Brasil é Lula e Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal. Sendo que o Lula cada vez mais colabora para a coisa se distanciar. Se distanciar. O ministro Haddad declarou que poderia usar os minerais especiais, onde está, inclusive, terras raras, minerais que o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo. A primeira é a China. E são minerais valiosíssimos, porque são usados justamente para a produção de chips, para a produção de componentes de alta tecnologia, que os Estados Unidos lá desenvolvem muito. E nós aqui temos esses minerais, não conseguimos usar para nada, né? Porque não produzimos nada de alta tecnologia. Mas, enfim, a possibilidade de o Haddad, em negócio com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, né, acertar uma negociação em que o Brasil forneceria em troca de um alívio nessas taxas aí. No mesmo momento em que está sendo noticiado isso, o Lula vai para a televisão, nós não queremos o dólar como moeda de negócios internacionais, não sei por que estão usando o dólar. Ou seja, fica espinafrando tudo. Afrontando o Trump, né? Que justamente o Trump tomou essas atitudes contra o Brasil por causa das posições do Lula. Nos BRICS, né, se aliando com China, com Rússia, com Irã, né, os adversários, Hamas. inimigos dos Estados Unidos, né, tirando o dólar do contexto, criticando a Ucrânia, né, pelos bombardeios na Rússia, sem falar lá da Rússia, que foi quem atacou, que iniciou a guerra. Então, assim, uma estapafúrdia totalmente fora de contexto. Não ajuda nada. Então, neste momento em que surgiu essa oportunidade, e que é justamente, quem sabe, uma válvula de escape para isso aí, o Lula vai para a televisão e faz esses berreiros, né, que ele está acostumado a fazer. Ele inflama cada vez mais a situação. Por quê? Porque ele tem esse eleitorado que não entende coisa nenhuma. O Lula está batendo no Trump. O Lula é o nosso líder, ele está aqui nos defendendo, batendo no Trump. Aí, tanto é que as pesquisas mostram que a rejeição dele era 53%, caiu para 49%. Mas ainda tem 49% de rejeição, mas diminuiu, por causa dos babaca, né, que acham que ele está fazendo uma grande coisa batendo com o Trump. E quem se rala somos nós, né? Esperamos que... É uma possibilidade muito débil essa, né, de que o Haddad consiga fazer essa negociação. Mas, de qualquer maneira, amanhã é a data para as tarifas entrar em vigor. Então, vamos aguardar o que será anunciado. Como até agora não houve nenhuma manifestação oficial, eu acredito que no mínimo comece assim, nos 50%. No andar da carruagem possa que haja uma modificação. Afonso Praça Batista. Uma pergunta. Há alguma dúvida sobre isso, em que se o Bolsonaro fosse uma figura elegante, uma figura educada, um gentleman, um diplomata, né? Um estadista no seu perfil, ele teria a quantidade de seguidores que tem? Se ele não fizesse a arminha, falasse palavrão, desse tapa na mesa, ele teria essa legião de pessoas que o apoiam e põem dinheiro? Não. Nós temos hoje 2 líderes que trabalham com a claque. E trabalham com a claque conforme as suas conveniências. E o Lula está em eleição, em franca eleição para 2026. Sim, claro. Ele está preparando esse termo. E o Churchill dizia, não desperdice as crises. É o que o Lula está fazendo. Ele está aproveitando a crise para surfar e se cacifar diante de determinados ignóbeis que efetivamente aceitam esse tipo de coisa. Por quê? Porque cresci... Nasci, cresci e estou envelhecendo ouvindo petistas dizendo assim, o problema do Brasil é os Estados Unidos.
Né? Essa é a grande questão. Mas isso é que todo regime de esquerda diz. O Venezuela, a Venezuela está lá numa pindaíba por culpa dos Estados Unidos. Cuba está numa pindaíba por culpa dos Estados Unidos. Né? E aqui nós também vamos ficar na pindaíba por culpa dos Estados Unidos. Sabe? Então, assim, eu tenho sérios... o estudo faz com que a gente tenha alguns limites. Tem gente que estuda demais e depois vira casaca e daí começa a ficar maluco, faz medidas abobadas. Mas a gente tem um limitador para ter limitadores diante do estudo. Por exemplo, hoje estabeleceu-se a manchete de que o Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, denunciou Trump na ONU por causa das sanções a Alexandre de Moraes. Mas e as pessoas que vêm sofrendo prisões efetivamente arbitrárias, as penas pesadas, pessoas que já morreram no cárcere, pessoas que estão sendo perseguidas por uma questão de opinião, por crimes de opinião que não estão no nosso ordenamento jurídico? Isso o Conselho Nacional de Direitos Humanos não se preocupa. Portanto, nós estamos efetivamente embrenhados na política. Muito pouca gente com responsabilidade de estabelecer um basta. E um crescimento imenso de falta de compostura. Não se tem limite. Eu, sinceramente, não sei aonde vai parar. Não sei aonde vai parar. Acho que a intervenção do Trump não me é gostosa, acho que nós temos uma soberania, é complicado a intervenção do presidente americano e nós estamos, de certa maneira, ele busca nessa cortina uma responsabilidade para o Lula, mas é completamente interesse americano. Interesse da economia americana. O Trump está fazendo isso. O Trump cedeu a determinados produtos por influência de empresários norte-americanos. Não, eu acho que tudo bem, que é tudo o interesse norte-americano, mas tem essa ligação do Trump com o Bolsonaro, que ele não precisaria. Está fazendo uma defesa intransigente do Bolsonaro. Não, daí é um lado político. É um lado político, é o lado da simpatia que ele tem pelo Bolsonaro. Né? Sim, mas não me parece que o cerne da questão econômica seja o Bolsonaro. Até porque não é interessante para a direita. O cerne da questão econômica é a posição do Lula, é a posição política do Lula. Exatamente. Esse é o cerne da questão econômica. A taxa foi aplicada em 50% do Brasil pelas posições do Lula. Exatamente. Sim, mas a simpatia, tudo bem, pode haver, só que o detalhe, o que o Trump está fazendo é absolutamente... Imagina se não tivesse Donald Trump. Como é que nós estaríamos aqui hoje? Só com o Milei? Não, o Milei não ia fazer nada aqui, né? Não vai fazer nada, então. É tico-tico no fubá. Então, graças a Deus que tem Donald Trump, porque senão nós estaríamos liquidados, literalmente liquidados. Então, ele enfrenta essa turma, está compreendendo? Ele não tem só simpatias ele tem simpatia pela postura do Bolsonaro, mas ele sabe quem é o Bolsonaro. Ele tem todas as informações de quem é Jair Messias Bolsonaro. Sim. Que não é vigário, que não é isso, que não é viado, não é isso, aquilo, aquilo. Até porque ser viado não é defeito. Mas eu quero dizer o seguinte, ele não está tendo simpatias para defender, por simpatias, defendendo o Bolsonaro. Está defendendo porque o Bolsonaro está sendo um perseguido político. Está compreendendo? Os caras estão tentando matar o Bolsonaro, já mataram o Guzzo. Já tentaram matar o Bolsonaro na campanha eleitoral. Sim, e por isso ficou. E por isso ficou. Então, o Donald Trump é a nossa âncora. É a nossa âncora. Não, infelizmente, está agindo em cima do cara que hoje é o ditador do país. E o cara não se encolhe, não baixa a crista. Está meio psicopata, pelo que parece, assim, não, né? Porque, meio não, acho que é total. Se fizer um exame bem qualificado... Porque o cara deu uma pena para o Bolsonaro, botou tornozeleira nele, tal coisa, aí o Bolsonaro não falou, não sabia se podia. Não, ele pode falar. Aí, na manifestação, o deputado lá, o Nicolas, pega o celular, liga para o Bolsonaro faz uma mensagem para o pessoal lá. Isso foi violação. Foi violação. Mas a vida é feita de equilíbrio. E eu acho que a falta de equilíbrio, a ausência de equilíbrio do ministro, que está sendo demonstrada todas as semanas, principalmente porque virou várzea, né? Ato obsceno em jogo do Corinthians no dia em que foi sancionado pelos Estados Unidos, aquilo ali é várzea, né? Mostra o nível dele. Imagina um juiz do interior fazer isso, enfim, numa quermesse ou coisa que o vale. Eu diria... Seria, com certeza, denunciado no CNJ, seria no mínimo admoestado, se não ia tomar um cabide, né? Mas o que é mais interessante é que a mídia está acordando. A grande mídia está acordando.
Por exemplo, nós temos um Está site sendo como, obrigada, está sendo como obrigada o a UOL, acordar. o UOL, que bate desenfreadamente, aquece as ações do STF, lançou agora, né, que a prisão do Bolsonaro irritou grande parte da corte, isolando Moraes e já não sendo, já sendo cogitada, por exemplo, uma revisão do caso para tirá-lo da prisão domiciliar. Por quê? Porque não tem nenhum respaldo jurídico, porque não existe isso. Todo mundo sabe que não existe prisão de ofício. Não existe prisão. Tem que haver uma provocação. O juiz não pode ser o xerife, o delegado, o promotor e depois o... Mas convenhamos que estava mais do que na hora desses pares da corte se antenar e tomar uma atitude. Porque Mas está respingando neles agora também, né? Sim, respingou. 6 deles já estão lá com a ficha suja lá nos Estados Unidos. E o pior, né? É porque não respinga tal. Pode ser o seguinte, eu não preciso mais dos Estados Unidos, mas os filhos estão lá. Os filhos têm familiares por lá. Mas tem imóveis, tem apartamentos. Tem negócios. Mas o Eduardo Bolsonaro fez um requerimento. Outro tem uma universidade lá em Portugal. Isso aí vai dar um cheiro ruim. Eu acho assim, que se pegasse os 5 melhores psiquiatras, neurologistas do planeta, o Alexandre de Moraes sai de camisa de força direto. Direto. Sai. Ele é louco, ele é débil. Não, ele está obcecado. Ele está obcecado. Não, ele está completamente débil. O sujeito está babando. Entende? O cara é um... Agora vamos ver se essa notícia do UOL se confirma mesmo que os ministros, os pares do Alexandre de Moraes venham a tomar alguma atitude. Isso é uma questão interna corporis, não vai sair. Isso aí é aquela questão do vazamento, né? Que sai, que o jornalista tem uma fonte. Mas, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, agora de tarde, já fez um requerimento para baixar as sanções, para diminuir as sanções sobre os demais pares, deixar centralizado no Alexandre de Moraes e nos demais pares da corte. O que passa um recibo de que a ordem ela é completamente política. Vamos fazer um acordo aqui, vamos ajeitar ali. Nós já temos 39 senadores, o Centrão inteiro está esperando. Os senadores, o Ciro Nogueira, presidente do PP, derrama elogios ao Bolsonaro e critica o Lula, mas está indeciso em assinar a petição de impeachment do Alexandre de Moraes. Centrão, é o Centrão que pesa a balança da questão do impeachment. Por quê? Porque a palavra está com o Senado. A palavra está com o Senado, Jurandir. É o Senado que pode trazer essa situação, o que demonstra, não vou dizer covardia, mas a fraqueza política do nosso Congresso. Nosso Congresso, efetivamente, tem alguns lá que começam a gritar, mas eles têm medo. Tem medo por quê? Porque não são cotoco. Tem medo porque tem rabo para puxar. Essa é a grande questão. Esse é o problema. A maior parte do pessoal lá tem o rabo preso. Exato. Por isso que não tomam nenhuma atitude com relação ao Supremo. Porque já sabe, se tomar atitude, os caras vão dizer, olha aqui, eu estou com o teu processo aqui. Né? Exatamente. Isso é muito triste. Sabe o que me deixa feliz? Me deixa feliz o seguinte, nós estamos passando um momento muito difícil, muito difícil. Mas eu acredito que dentro de pouquíssimo tempo, quando a questão amainar, quando a temperatura baixar, vai haver uma reestruturação e uma reorganização, uma modernização institucional no país. Algumas coisas como, por exemplo, essa do foro privilegiado vai cair, a estruturação de como escolher um ministro do STF vai cair. Eu acredito que não vai mais haver aquela sabatina, sabe, que é meramente homologatória. Vai sim ser uma sabatina para ver se o sujeito tem condições sim de ser ministro. Por quê? Gente, conversávamos antes aqui, estamos esperando um milagre. Um incidente não planejado, uma coisa que a gente não espera. Por exemplo, você tem noção que mudou a história do país, de certa maneira, a queda de um avião? Caiu o avião do Teori Zavascki lá em Paraty, ele era relator da Lava Jato. Deixou de ser, evidentemente, morreu. E vagou uma cadeira do Supremo. Quem é que assumiu? Alexandre de Moraes. Ou seja, o avião Teori mudou, talvez, o rumo da Lava Jato e também trouxe Alexandre de Moraes para o Supremo, que visivelmente, com todo o limite ao STF, ao CPF dele, não tem condições, ante o seu comportamento, de ser juiz. Pode ser acusador, delegado, xerife, síndico de prédio, mas juiz não. Por quê? Porque
porque não consegue se manter equidistante às partes. Ele quer efetivamente mandar. Olha, Sim, os mas olha donos... aqui, o cara quando pegou o processo do Daniel Silveira, que caiu, né, que acusou ele foi, né, a vítima, ele foi o investigador, ele foi o julgador, foi o sentenciador. Ele fez tudo sozinho. Que Tudo. Daniel Silveira, que está com um problema no joelho, passando muito mal, está com o joelho, com uma inflamação no joelho, ele deu mais 5 dias para o presídio se manifestar e a PGR, o sujeito e o advogado entrando com habeas corpus para pedir para o sujeito ir para o hospital, ele está negando ir para o hospital com o joelho, podendo não só virar óbito em função desse tipo de coisa, mas também, né, se sobreviver, ficar aleijado. Já tivemos um que morreu, daqueles do 8 de janeiro que foram presos. É o Clesão, né? O Clesão. É. Acabou morrendo na prisão. Sim, Mas aí morreu um a agora gente também. pega e... Morreu um agora esses dias. Morreu um agora também que estava Mas a gente preso. corta, por exemplo, a prisão domiciliar da senhorinha que saiu de casa e foi no fisioterapia. Né? Foi na academia, me parece. Sabe? Olha Então, aqui, ó, os donos é da muito Globo complicado. podem ser expulsos dos Estados Unidos. Ó. Perder todo o seu patrimônio que por lá está. E é descoberta uma grande trama da Globo com o Lula ladrão, diz aqui, tá? Que paga bilhões para a Globo defender a roubalheira do governo. E a Globo joga tudo em cima de Jair Bolsonaro. Então é isso aí. Agora está vindo tudo à tona, né? Os Estados Unidos estão fazendo um pente fino. Bota pente fino nisso aí. Mas, Silva, só me dá só um detalhe, só para imunizar. Nós temos que cuidar muito dessas informações. Ontem mesmo eu recebi uma informação, veio na rede social, pessoa publicando, e com milhares de visualizações, por exemplo, Donald Trump já ameaça Brasil de ofensiva militar. Não saiu em lugar nenhum isso. As pessoas forjam questões de fake news e a gente tem que cuidar. Tem que cuidar sempre. Qual é a fonte? Informação tem que ser de fonte confiável, ou seja, de Quando jornal, eu leio aqui, ela tem fonte. Quando eu leio aqui, a fonte existe. Qual? Não a tua fonte, a fonte para as pessoas cuidarem que leem. Né? Algair Engenharia, Algair Incorporações. O lingote de ouro da Zona Sul está ali na Vila Conceição, onde a Algair Engenharia, leia-se Algair Incorporações, está construindo Vila Portal, um condomínio exclusivo com 18 casas de altíssima qualidade. No coração da Zona Sul, essas 18 casas com preços absolutamente civilizados. É um negócio fantástico, vista eterna para o Guaíba, além de uma vegetação incrível, exatamente na Vila Conceição, onde está sendo construído Vila Portal da Algair Incorporações. Veja que espetáculo, dá uma olhada aí. Vamos adiante com o Sucos Petri. 32 anos na nossa bancada, Sucos Petri, tá bom? Todos aqui se degustando, saboreando Sucos Petri. O melhor suco do planeta, né? Se chegar nos Estados Unidos, meu gente, não tem o que chegue, tá? Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sucos de laranja, açúcar de uva, água de coco, a hidratação melhor, 100% natural na sua atividade física, sem adição de água, açúcares e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor. O mais vendido, portanto, o mais consumido. Sucos Petri. Sua sede pede saúde, saúde o ano inteiro, ela pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Uva, laranja e a água de coco 100% natural, Petri. Tudo isso sem adição de açúcares, conservantes, etc. e tal. Então, melhor que isso, só mais um Suco Petri. Mais vendido, mais consumido e por aí vai. E o Sicredi está aí também dizendo a que veio, né? Conta pessoa jurídica na Sicredi, minha gente, olha aqui, ó. Na Sicredi Origens, RS, é vantagem de verdade. Pix gratuito e ilimitado, máquina de cartões e uma solução completa para o seu fluxo de caixa. Tudo com um atendimento próximo feito para você. Sicredi é ter com quem contar. O Sicredi é maravilhoso porque ele tem sempre um executivo que acompanha, né, as suas andanças pelo banco, seus investimentos, seus pagamentos, seus Pix, sempre dando orientações maravilhosas, né? Assim funciona o Sicredi. Então te liga com o Sicredi, porque o Sicredi é exatamente isso, ter com quem contar. Olha a mensagem. Gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Fazer o melhor hambúrguer do bairro, esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens, esse é o negócio do Caio.
Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Muito bem, vamos adiante falando do Grupo Zafari, que comemora 90 anos. É um grupo padrão, modelo, né, mundial de supermercados. Hiper Zafari de Bourbon, Supermercados Zafari, economizar é comprar bem, o melhor mix de produtos, preços absolutamente convidativos, né? Tudo de bom é no Grupo Zafari, lojas estrategicamente posicionadas e novas lojas chegando tanto na capital quanto no interior. Economizar é comprar bem. Veja aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Embarcar em Porto Alegre e descer em Lisboa não tem coisa melhor. Mas quem faz isso? TAP, Transportes Aéreos Portugueses, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, terras de Cabral. De Porto Alegre a Lisboa em menos de 11 horas, um voo direto saindo aqui do aeroporto Salgado Filho, que a empresa alemã insiste em chamar de aeroporto de Porto Alegre, estão completamente fora da casinha. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Você compra com todos os cartões de crédito, paga parceladamente, né, no cartão de crédito, é um negócio fantástico. Uma culinária extraordinária, portuguesa, evidentemente. Você chega em Lisboa, você não quer ficar em Lisboa, Portugal, qualquer destino da Europa ou de outros países, pelo mundo afora, pelas próprias aeronaves da TAP, Transportes Aéreos Portugueses. A volta, a mesma coisa. Você volta de Lisboa, desce em Porto Alegre, também em 11 horas, direto, sem escalas. Vale a pena, uma barbaridade. TAP, Transportes Aéreos Portugueses. E a Olina está aí bombando, né? Olina, essência de vida, a família Olina. É um negócio fantástico que faz bem a Olina para quem tem qualquer distúrbio, né, estomacal, qualquer, né, e tenha feito um excesso, uma comida que não tenha, né, se dado bem com o organismo. Aí a Olina Essência de Vida resolve tudo. Olina Essência de Vida, Laboratório VESP, centenário, com sede em Canoas, contemplando todas as exigências da Anvisa. Laboratório VESP, leia-se Família Olina, centenária. Vale a pena. Na hora da viagem, não esqueça de levar Olina Essência de Vida. Fala, Jurandir. Olha, o que pode se fazer? O que podemos esperar? Esperar amanhã, dia 6, a data marcada para entrar em vigor as tarifas, e verificar se vai ser isso mesmo que estava estabelecido antes, e aguardar também pelas negociações que estão sendo desenvolvidas por empresários, aqueles diretamente interessados no assunto, que são os nossos empresários brasileiros com os empresários norte-americanos. Porque para os norte-americanos também interessa. Interessa, eles não podem ficar sem o produto. Claro. Eles têm uma rede de distribuição lá desses produtos que eles compram do Brasil. Pega lá, nosso café tem toda uma rede, né, Starbucks e tantas outras lá, que depende desse café. A nossa carne é o hambúrguer do dia a dia dos norte-americanos, né? Então, tudo isso está sendo tratado de empresário para empresário, que eu acho que é o melhor caminho que pode ter, tá? Porque aí tu vai naqueles que são realmente os que são os interessados e os que mandam, né? E por quê? Acontece o seguinte, que para os Estados Unidos também tem um outro aspecto negativo, né? Porque na medida em que não entram esses produtos, vão faltar esses produtos, vai encarecer dentro dos Estados Unidos. Sem dúvida. Encarece, inflação. Tem esse aspecto. Quer dizer, tem um lado negativo também para o mercado norte-americano com relação à aplicação dessas tarifas, né? Mas o detalhe agora, essas alturas só temos que aguardar amanhã, né? Porque é o dia D da entrada em vigor. Eu não acredito em melhoras, não digo que não sou um torcedor, porque eu sou um patriota, mas
quem provocou essa situação que banque, que resolva. Não, esse não resolve. Ah. Esse que bancou Então- não resolve nada. Então, teoricamente, fica assim. Eu acho que, na verdade, quem tinha que intermediar isso seria um político anfíbio, né? Que conseguisse tanto uma simpatia da direita quanto da esquerda, emitir o nosso chanceler, botar alguém para fazer esse tipo de negociação. Mas isso não acontecerá, nós sabemos disso, nós estamos num governo totalmente ideológico e dificilmente vai haver uma mudança de curso. Silvas, eu pedi para a produção um vídeo sobre o nosso ministro Alexandre de Moraes. É um vídeo curtinho que ele faz uma manifestação sobre o seu entendimento a respeito da liberdade de expressão e sobre tolir essa liberdade de expressão. Me permitires, eu gostaria que fosse no ar esse vídeo para nós comentarmos. Liberdade de expressão e responsabilidade. Então, você quer publicar uma biografia não autorizada? Você pode publicar. Não pode ser censurada. Se você extrapolou, ofendeu, há uma indenização. Responsabilidade. Não se pode censurar. Só que você deve ter responsabilidade, como em qualquer lugar do mundo. Não há país, e eu não sou americanófilo, mas em relação às liberdades públicas, a fortaleza das instituições, os Estados Unidos realmente nos dão um exemplo. Alguém publica o que quer, fala o que quer, edita o que quer. Só que quando errou, quando ofendeu dolosamente alguém, acaba sendo condenado a indenizações milionárias. Não se censura. Agora, se se comprovar que para ter aquelas informações, o autor do livro praticou algum ilícito, ele vai ser responsabilizado pelo ilícito. Você não censura a obra, você responsabiliza o ilícito. E nesse aspecto, me parece que o Supremo Tribunal Federal, desde 88 para agora e em recentes decisões, tem sido muito firme em proibir qualquer censura prévia. Vem sendo muito firme em garantir a liberdade de expressão. Eu mesmo fui relator e declaramos inconstitucional da legislação eleitoral que proibia, no período eleitoral, sátiras e programas humorísticos contra candidatos. Eu recebi vários atores tal, que até me perguntavam, mas se nós não formos fazer em período eleitoral, qual a graça de fazer fora do período eleitoral? Então, obviamente, a sátira, a crítica, a opinião desfavorável, isso faz parte da liberdade de expressão. Nós não podemos querer uma liberdade de expressão só com aquilo que nós concordamos. É diferente, eu volto a insistir, a ausência de responsabilidade após o exercício da sua liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão com responsabilidade. Quem se excedeu vai responder por isso. A volatilidade do direito e do entendimento da Constituição é algo engraçado, né? É engraçado. Por exemplo, Felipe Martins está proibido de dar entrevista. Não pode dar entrevista. Está vedado. Existem vários pedidos lá para o Felipe Martins dar entrevista e não dá. Mas por que ele não pode dar? O depoimento foi acachapante. O depoimento manifestou, inclusive, que ele foi vítima de tortura dentro do cárcere, que, inclusive, o ministro mandou investigar agora, né? Bolsonaro foi preso ontem por quê? Porque deu um oi para a população, que usou um meio de comunicação e está vedado o uso do seu celular. É impressionante como mudança de entendimento teórico, conceitual do ministro realmente fez com que ensejasse todas essas decisões. Ele pensava diferente antes de 2020. Mas o que eles querem é justamente fazer isso, é fazer a censura. Os meios, né, digitais aí, os aplicativos e tal, querem censurar tudo, né? Esse é o interesse deles, né? Eu não vejo uma resolução desse quadro de uma maneira normal. Como água corre no rio. Não vejo. Lembremos uma história, eu vou de saudosa memória, eu não vou lembrar identificar a pessoa, mas efetivamente nós tivemos um juiz aqui, né? Um juiz que depois virou prefeito de uma cidade da região metropolitana, que efetivamente fechou dentro da prefeitura com uma arma na cintura e não deixava ninguém tirar ele dentro da prefeitura. Eu tenho muito medo que aconteça isso no atual quadro. Que nós tenhamos um fato que vai entrar para a história ruim porque vai fugir totalmente à normalidade. Nós não estamos no momento normal, mas acredito que o crescimento ele é exponencial e não se surpreendam com uma situação não bem palatável. Hoje nós temos aí praticamente 39 assinaturas para o impeachment dele, né? Então faltam duas, né? Ainda temos alguns indecisos, todos do Centrão. Imagine a abertura de um processo de impeachment para um ministro do STF. Isso estremece
as bases da questão político-social brasileira, mas seria efetivamente uma demonstração da força do Senado e, sobretudo, para nós voltarmos a ter compostura. O Poder Judiciário pode muito, mas não pode tudo. O fato é que ele extrapolou tanto que é possível que esses senadores que até então estavam acovardados tomem uma atitude e realmente votem a favor disso aí. E essa manifestação dos pares dele do STF dizendo que não estão acolhendo a situação, talvez seja uma demonstração de abandono. Sim, agora, até uma demonstração de dar carta branca para o Senado. Olha, vocês tomem a atitude, que nós não vamos sair. Porque nós não vamos sair em defesa. Exatamente. Né? Pode ser por aí. Complicado. Vamos ver, temos aí o nosso tempo aí, estamos com 4 minutos, 3 minutos? Estamos aí com 3 minutos e meio. 3 minutos e meio. Então, Batista, tua última manifestação e depois... Silvas, eu fui à fronteira essa semana, fui sábado, voltei na segunda. Comprasse gado lá, cavalo crioulo, gado? Nada, fui visitar a família da minha Levando os mulher. bichinhos para a Expo Inter já? Fui resolver alguns problemas lá. A situação é a seguinte, a ERS 223 de Tapera a Cruz Alta e a ERS 342 de Cruz Alta entre Juízes está intransitável. Está de quebrar o carro. Buraqueira, Zé. Buraqueira, um abandono. Eu faço um apelo ao secretário de Mobilidade do município, do Estado, de Transporte do Estado, que dê uma atenção. A quantidade de caminhões, a quantidade de escoamento de safra, é o centro do Estado. Tem que dar uma atenção especial para aquelas estradas, pelo menos para, uma operação tapa-buraco. Porque não é possível. A 223 e a 342. É a de Tapera até Cruz Alta e daí sobe de Cruz Alta até entre Juiz e Santo Ângelo. Tá assim, tá de quebrar o carro. Quebrar o carro mesmo. Cada panela desse tamanho. É impressionante, né? Porque botar um restaurante lá. Como nós estamos a pegar panela, as panelas para o restaurante. Tá engraçadinho. Figura. Não, mas o estado das nossas estradas, de modo geral, é doloroso, né? É uma coisa impressionante, né? E a demora, o tempo que leva para fazer uma duplicação, essa nossa estrada para Pelotas aí, há quantos anos aí que estão trabalhando nisso aí? Esta estrada de Itapera a Cruz Alta, ela já foi recém-reformada, está todo esburacado de novo. Muito bem, então tá. Estamos chegando aí no nosso final de programa, 32 anos, sempre ao vivo. É tempo, né? E o Suquinho Petri nos acompanhando esse tempo todo. Suquinho Petri sempre 32 anos conosco aqui. Nosso companheiro. Foi o primeiro. Primeiro anunciando o programa de atividade. Muito bem, minha gente, vamos embora. Estamos aí no ar das 20 às 21 horas. RS Play, nossa emissora, com uma grade muito bem elaborada, né, qualificada, para que toda a comunidade rio-grandense assista, então, à nossa programação da RS Play. Uma boa noite e até amanhã, 20 horas, com mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.